lado a gente tem fundos imobiliários que são baratos, têm alto potencial de valorização e chegam a pagar 16% em dividendo. Do outro lado, a gente tem ações que têm o potencial de dobrar de preço. É isso que estão falando na internet e independentemente do que está dentro de cada uma dessas reportagens, elas carregam uma promessa, né, de você investir e no longo prazo ganhar muito dinheiro com essas classes de ativos. E aí muita gente se pergunta, beleza, quanto é que eu deveria investir para ganhar 10 mil reais por mês em fundos imobiliários ou em ações? E mais, né? O que rende mais, fundos imobiliários ou ações? E é isso que a gente vai te responder aqui nesse vídeo, que vai ser guiado pelo meu sócio Felipe Almeida, analista de investimentos e planejador CFP. Você que está assistindo, deixa o dedo no like e Filipão, bola contigo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa lembrar e entender é que a gente está comparando duas coisas diferentes, maçãs com bananas. E à primeira vista, a maioria dos brasileiros tem a impressão de que investir através de imóveis é uma forma mais segura, já que o valor do imóvel varia pouco ao longo do tempo e você não vê essa variação na grande maioria das vezes. O seu aluguel está sempre pingando na conta todo mês normalmente e os imóveis tendem a corrigir o seu valor pelo menos pela inflação ao longo do tempo. Já no caso das empresas, das ações, a complexidade é muito maior. Empresas podem se endividar, o que não é verdade no caso dos imóveis. Pode ser de vários setores diferentes, com regulamentações e leis diferentes. E os dividendos das empresas, eles não são tão constantes como os dos imóveis, dos fundos imobiliários não são mensais na maioria das vezes. E é por conta disso que os preços dos imóveis e das ações se comportam de maneira completamente diferente. Basta a gente observar a última crise que a gente viveu no Brasil, ali em 2020, no auge do Covid, por exemplo. Enquanto que o IFIX caiu cerca de 22% naquele momento, o IBOV chegou a cair praticamente 41%. Agora, no retorno da bolsa logo após a crise, o índice de fundos imobiliários valorizou 22%, enquanto que o de ações valorizou 71% no mesmo período. Então a volatilidade é isso, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Mas aqui a gente já consegue tirar uma reflexão muito importante. A primeira delas é que empresas, ações, podem ter uma valorização muito mais explosivas, o que não dá para esperar no caso dos fundos imobiliários. Olha o caso da VEG, por exemplo, que subiu mais de 21.000% se a gente puxa o histórico inteiro. Coisas desse tipo aqui você não vai ver em fundos. Por outro lado, você também não vai ver casos como o da Oi, que perdeu mais de 99,9% do seu valor de 10 anos para cá. E sempre que você for pesquisar na internet, existem empresas com risco de quebrar na bolsa de valores. Enquanto que nos fundos imobiliários, isso até agora, pelo menos no Brasil, nunca aconteceu. E a principal razão por trás disso é justamente que os fundos imobiliários não podem se alavancar, não podem tomar dívidas para comprar novos imóveis. E é justamente por isso que a quantidade de ativos que o fundo tem no seu balanço, ou seja, que ele é dono, tem um valor sempre maior do que as suas próprias obrigações. O que é que isso quer dizer na prática? O último caso de um fundo imobiliário é que ele iria vender todos os seus imóveis, iria devolver uma parte do dinheiro para os cotistas e ia fechar capital na bolsa. Ainda assim, seria mais sutil do que uma empresa que quebra e faz seus investidores perder todo o seu dinheiro. E aí aqui muita gente pode pensar, os fundos imobiliários são mais conservadores, então eles tendem a render menos. Vamos comparar na prática quem é que rende mais. A gente pode olhar para o último ano e ver o IBOV contra o IFIX, que a gente vai ver que o IBOV com mais volatilidade está rendendo mais nesse momento. Agora, um ano é muito pouco. Se a gente olhar de 2013 até agora, a gente vai ver uma curva de rentabilidade que está em um empate técnico, basicamente. Com um pouco mais de volatilidade, as ações tiveram rentabilidade muito similar ao IFIX. Então, uma das conclusões que a gente já tira aqui é que dá para ganhar dinheiro nas duas classes de ativos. E não existe uma que performou claramente muito melhor do que a outra. O ganho maior dos investidores vem quando ele começa a combinar esses ativos numa carteira. Eu vou te mostrar um exemplo disso e para isso a gente vai usar essa planilha de simulação de carteira e vamos imaginar um investidor que tem hoje 50% em ações do Brasil e 50% em uma estratégia de fundos imobiliários. Olhando para os últimos 20 anos, esse investidor teria tido ali uma rentabilidade próxima de 11,28% ao ano. Agora, vamos imaginar que esse investidor decidiu ter uma alocação mais bem diversificada, incluindo ações internacionais com o IVVB11. Ora, esse cara já subiu 0,5% de rentabilidade ao ano. Isso em 20 anos faz muita diferença. E mesmo que a gente faça um desconto da inflação nessa conta, esse investidor teria tido quase 5% acima da inflação de rentabilidade, só por fazer uma boa alocação dos seus ativos. E aí você olha para isso aqui e pensa, será que dá para melhorar? E dá. Imagina um investidor agora que investiu de forma mais eficiente no mercado de ações do Brasil, com estratégia como as ações mais baratas da bolsa, por exemplo. Esse cara já passou por rentabilidade de quase 17% ao ano. E descontando a inflação, a gente está falando de 9,5% de rentabilidade real. E é exatamente processos como esse que a gente faz aqui no Clube do Valor, onde a gente presta consultoria e gestão para mais de 2 bilhões de reais dos nossos clientes e investidores. E o nosso objetivo é chegar na
alocação perfeita, tanto em termos de carteira de investimentos, quanto em seleção dos melhores ativos para entrar na carteira dos clientes. E o melhor de tudo é que você também pode ter um plano individualizado de como é que você pode investir melhor. Tudo isso de forma gratuita, participando de uma das nossas consultorias que a gente está fornecendo para vocês que nos assistem aqui no YouTube. Se você tiver interesse em participar, é só preencher um formulário que eu vou deixar aqui em cima, que está no link da descrição do vídeo também, que no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Beleza, então falamos de ações e fundos imobiliários e vamos diretamente agora ver quanto é que você precisa ter para gerar 10 mil reais de renda passiva. E para isso, vamos pegar ativos específicos. Agora eu quero olhar para o Banco do Brasil, por exemplo, código BBAS3. E você pode fazer isso de duas formas específicas. Você pode olhar puramente para o dividend yield do banco e ver quanto você teria recebido de dividendos para fazer essa conta. E para isso, a gente vai usar o histórico dos últimos 10 anos de dividend yield do Banco do Brasil, que está na casa de 6,6 nesse momento. Isso aqui ao mês daria algo como 0,55% em dividendos. Ou seja, se você quer receber 10 mil reais por mês com uma rentabilidade de 0,00 para botar na forma de porcentagem 55, a gente está falando que você precisaria de 1.818.000 reais, mais ou menos, para chegar na tua renda passiva de 10 mil reais só com essa conta. Isso aqui precisaria abater a inflação ainda, mas vamos deixar assim para termos mais de dados. A segunda forma de você fazer essa conta é olhar para o histórico total de retorno do banco para saber quanto de renda passiva ele teria te gerado em dividendos mais valorização do ativo. E aí, considerando de 1994 até aqui só a valorização da cotação, a gente fala de 815% de alta. Ou seja, num período de 30 anos. Se a gente for transformar essa rentabilidade para quanto ela foi ao ano, a gente está falando de 7,6% de alta na cotação do Banco do Brasil. E se a gente ainda soma a média de dividend yield distribuído que a gente já calculou no primeiro exemplo, a gente estaria falando de 14,3% ao ano de retorno total, valorização da cotação mais o dividendo. E aí aqui sim a gente precisa abater a inflação para essa conta ficar mais real. Vamos considerar um índice de inflação de 5,7% ao ano, que é a média dos últimos 20 anos do IPCA aqui no Brasil. Então a gente está falando que a gente quer descontar uma taxa de 14,29% ao ano na forma aritmética, dividido pela inflação média, que foi de 5,7% ao ano. Então, o retorno real teria sido de 8,1% ao ano, já considerando dividendos e valorização da cotação. Retorno esse que, se a gente transformar para mensal, a gente estaria falando de 0,65% de renda passiva no Banco do Brasil. Ou seja, para quem quer receber 10 mil reais com essa conta aqui, recebendo 0,65% ao mês, a gente estaria falando de um capital de mais ou menos 1,5 milhão investido em Banco do Brasil. Então perceba que já foi diferente a conta. A gente já chegou num valor menor do que somente olhando para o dividendo. Agora vamos analisar um caso de um fundo imobiliário específico. Vamos pegar o HGLG11 e entender quanto a gente precisaria para receber os mesmos 10 mil. E para nos ajudar a fazer essa conta, vamos usar a planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários, que tem uma aba só para fazer estimativa de dividendo mensal aqui. E vamos imaginar uma carteira que tenha somente o fundo HGLG11 como sua alocação. E aí aqui a gente consegue variar o patrimônio investido nesse fundo para ter uma estimativa mensal de dividendos baseado no rendimento médio dos últimos anos desse fundo. Ou seja, para quem investiu 500 mil reais, teria uma renda passiva mensal com o HGLG de pouco mais de R$ 3.300, ou seja, ainda não está no que a gente está querendo dos 10 mil. Imagina agora que o investidor pulou para R$ 1 milhão, a renda passiva seria ainda de 6.700. Agora, R$ 1.300.000 já geraria algo como R$ 8.800 de renda passiva. E aqui, testando até chegar na nossa resposta, seria necessário um capital de R$ 1.480.000 para gerar uma renda passiva de 10 mil por mês com o HGLG11. De novo, isso aqui também não está abatido à inflação, mas considera só o dividendo pago pelo fundo. A questão é que esse fundo imobiliário aqui, ele é apenas de tijolo, e a gente sabe que fundos imobiliários de papel tendem a ter um dividendo um pouco maior, e considerando a carteira de investidores mais eficientes, que vão ter uma diversificação entre fundos imobiliários, vamos trocar a carteira que era 100% HGLG11 agora por alguns fundos imobiliários aleatórios da bolsa. Então agora a gente colocou uma carteira que tem fundos de papel e também tem fundos de tijolo aqui para a gente fazer a nossa nova estimativa. E a primeira coisa que a gente já vê é que com o mesmo capital de 1.480.000, a gente teria um dividendo que já supera os nossos 10 mil reais. Para essa nova configuração, a gente estaria falando de um patrimônio
investido de R$1.250.000 aqui nesses fundos imobiliários para gerar essa renda passiva de 10 mil. Inclusive, essa planilha aqui vai estar disponível para você fazer o seu download, tanto para estimar o seu dividendo mensal, como para fazer análise fundamentalista de fundos imobiliários. Essa planilha é atualizada diariamente pela nossa equipe de gestão. Você pode baixar ela gratuitamente no link que eu vou deixar aqui em cima, também está na descrição do vídeo. Beleza, então a gente chegou em alguns valores aqui para ações específicas, para alguns fundos imobiliários, só que essa ainda não é a melhor forma de você entender como é que você gera 10 mil reais de renda passiva na sua carteira. Isso porque seria imprudente pensar em fazer todo o seu investimento somente em fundos imobiliários ou todo o seu investimento somente em ações do Brasil. Se a gente tentar entender quanto rendeu uma carteira bem diversificada entre ativos de renda variável com boas estratégias por trás deles, o que a gente vai ver é que no histórico dos últimos mais de 20 anos, um capital de R$1.300.000 teria gerado uma renda passiva aproximada de 10 mil reais. E isso aqui sim já desconta toda a inflação da conta. Ou seja, nenhum fundo imobiliário específico, nenhuma ação específica teria chegado num resultado tão bom do que uma carteira bem combinada, com uma boa seleção de ativos por trás dela. Lembrando que se você quiser conhecer esse tipo de estratégia, a nossa consultoria gratuita segue com vagas abertas. Você pode se inscrever aqui no link da descrição. Agora sim, eu te mostrei de várias formas como gerar essa renda passiva de 10 mil por mês. Só que se você investe no mercado de ações e ainda tem dúvida quando é o momento exatamente correto de vender uma ação, você precisa assistir esse vídeo aqui que eu te contei exatamente sobre isso. Estou te esperando por lá.